Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Continuando então o nosso tema a respeito da filosofia medieval, nós falamos na última aula sobre um movimento chamado patrística, que caracteriza a primeira metade, digamos assim, da Idade Média no campo da filosofia. Os chamados pais da Igreja Católica, que foram aqueles que uniram a filosofia platônica, principalmente, não só ela, mas principalmente ela, à cristianização, né, do pensamento como vinha acontecendo ali na Europa. Um dos principais nomes é o de Santo Agostinho, desse período, e é marcado, como eu disse, por essa alta Idade Média, quando estavam se formando essa instituição que a gente chama de Igreja Católica. E na chamada Baixa Idade Média, floresceu um novo movimento filosófico, ainda dentro do pensamento cristão ali, que é a chamada escolástica. A escolástica recebeu esse título, esse nome, porque foi um período no qual a própria igreja estava ajudando a fomentar o surgimento das chamadas universidades, as primeiras universidades do mundo, né? Então, o que era o conceito de uma universidade? Era um espaço para você adquirir conhecimentos universais, ou seja, você tinha ali naquelas escolas conhecimentos sobre as mais variadas ciências possíveis, pelo menos daquele momento, né, daquele período. Então você tem universidades famosas como a de Barcelona, a de Lisboa, aqui a de Cambridge, a de Oxford, todas elas datam desse período aí da chamada escolástica, certo? E no campo filosófico, a escolástica ela é caracterizada por uma grande influência agora de Aristóteles. Os textos de Aristóteles, eles eram pouco discutidos, ou muitos deles até haviam desaparecido, né, dos vários mosteiros e tudo mais, basicamente porque, como houve uma grande predileção por Platão e haviam muitos textos de Aristóteles que estavam realmente desaparecidos, então você teve esse período onde no primeiro momento a filosofia medieval era mais platônica, e no segundo momento, quando vários desses monges conseguem resgatar escritos que na verdade foram preservados pelos árabes, que acabaram traduzindo do grego para o árabe e agora traduzindo do árabe para o latim, esses monges então vão ter acesso à filosofia aristotélica e ela vai ter muito impacto no chamado pensamento escolástico. Então os métodos de ensino eram baseados muito em argumentação, em retórica, em debates, tudo isso era muito presente nesse ambiente ali da chamada escolástica, e é um movimento curioso por tentar trazer a lógica para dentro do pensamento religioso, uma forma de utilizar a lógica para você compreender melhor determinados mistérios relacionados à religião. Então você tem uma lista aqui de alguns dos filósofos escolásticos mais famosos, mas com certeza o mais famoso de todos foi Tomás de Aquino, que depois também foi canonizado pela Igreja Católica. Então Tomás de Aquino, ele vai utilizar esse conhecimento todo que ele vai trazer de Aristóteles para fazer uma grande análise do pensamento cristão. E em um dos momentos mais interessantes da sua chamada Suma Teológica, que é talvez a sua obra mais importante, ele tentou demonstrar, através de 5 argumentos lógicos, que Deus existe. Então é curioso como dentro da filosofia, embora muitos acreditem que a filosofia é majoritariamente composta por ateus, na verdade existe todo um período da filosofia, como já havia dito antes, onde os religiosos também desenvolveram teorias filosóficas. E nesse caso aqui você tem um religioso tentando provar a Deus a partir de uma demonstração lógica. Então vamos falar um pouco sobre essas 5 provas, ou as 5 vias de Tomás de Aquino. A primeira delas é a via do movimento. Então, o Tomás de Aquino, ele acreditava que se existe movimento no mundo, ou seja, se existe uma força segundo a qual as coisas se movem, essa força deve ter um início, tem que ter algo que começou ela. Então, se há movimento, é porque tem algo ou alguma coisa que pôs as coisas em movimento. O que seria esse algo? Seria Deus. O segundo argumento é o do argumento da causa eficiente. O que é importante lembrar que ele não está criando do nada esses argumentos. Tá? Muitos deles são derivações da teoria do motor imóvel de Aristóteles. Se quiser dar uma olhada aqui na lista de vídeos anteriores, tem um vídeo que eu falo sobre Aristóteles, onde eu explico um pouco da metafísica, a teoria da causalidade dele, e lá eu comento sobre essa teoria do motor imóvel. Enfim, o argumento da causa eficiente, ele se baseia nas 4 causas de Aristóteles. Aristóteles dizia que tudo pode ser explicado a partir do quê? A sua causa material, a sua matéria-prima, a sua causa formal, ou seja, do que uma coisa é feita, a sua causa
final, né, ou seja, para que aquilo se destina, e a sua causa eficiente, ou seja, quem fez. Então, basicamente, o argumento de que se você vai tentar encontrar o que criou o mundo, por exemplo assim, o que gerou o mundo? Foi tal coisa. Tá, mas o que criou essa tal coisa? Foi tal coisa. Mas o que deu origem a essa? Você ficaria num argumento ad eterno, né? Você ficaria sempre imaginando que, se, por exemplo, existe um ser que criou isso, então tem que ter um ser que criou isso aqui. Então tem que ter um ser que criou isso aqui também. E ficaria sempre tentando retornar até o infinito e não encontraria um início. Por isso que para Aristóteles é necessário que haja uma causa eficiente primeiro, uma causa primeira que tenha gerado as demais. O argumento que eu acho mais interessante é o argumento do possível e necessário. O que diz esse argumento? Ou o mundo era uma coisa possível de existir, ou era necessário que ele existisse. Como assim? Se o mundo fosse possível de existir, ou seja, o mundo fosse apenas uma probabilidade que pudesse ser ocorrido ou não, quer dizer que antes dele existir, haveria o nada. Porém, acredita-se que é um absurdo dizer que uma coisa surge do nada. Então, o mundo ele não seria algo possível, ele seria algo necessário, ou seja, o mundo teve que existir. E dessa forma, você também aplicaria esse conceito para compreender por que ele existe. Então você tem a causa eficiente, que foi o ser que criou ele. Então Deus existe porque é necessário que o mundo exista. Se o mundo fosse apenas uma possibilidade de existir, você teria que admitir que pode ter existido antes o nada, só que se fosse o nada, nada teria surgido dali. Por isso que ele vai dizer que é necessário que o mundo exista, e se o mundo existe e é necessário, isso seria uma prova de que Deus existe. Outro argumento que ele utiliza é o argumento dos graus de perfeição. Então Tomás de Aquino diz que nós, em geral, a gente tem um costume de classificar as coisas, os seres, em melhores ou piores. Então, dentro desses melhores ou piores, você tem coisas que você avista, você vai dizer que são mais belas do que outras, que são melhores do que outras, e assim por diante. Então, se a nossa mente ela tem essa capacidade desse tipo de julgamento, ele acredita que deve ter um grau máximo de perfeição que justifique a gente olhar para a natureza e pense que algumas coisas são melhores e outras são piores. Então, deve ter um padrão máximo de perfeição, por mais que a gente nunca tenha visto ou encontrado ele, isso deve existir para que a nossa mente seja capaz de pensar dessa forma. Isso seria a quarta via que provaria que Deus existe. E a última via é a via da finalidade natural. Tomás de Aquino ele vai dizer que existem algumas coisas que elas seguem uma espécie de curso natural. Por exemplo, a própria vida. Ele não daria esse exemplo, né, mas os ciclos de rotação, por exemplo, da Terra, né? Obviamente que nessa época não se tinha essa consciência, mas vamos pensar assim, a transição entre o dia e a noite, por exemplo, o crescimento, né? A germinação e o crescimento de árvores, de flores. Então as coisas seguem um curso natural. E a gente nunca viu as coisas não seguirem esse curso. Por exemplo, a gente nunca viu uma pessoa que fique vivendo indeterminadamente sem morrer. A gente nunca viu um dia que após o seu final tenha continuado o dia ao invés de vir a noite. Então, se existem esses ciclos ordenados, organizados, seria porque uma mente capaz de organização tivesse pensado e colocado a natureza dentro dessa organização. Que mente seria essa? A mente de Deus. Então, esse seria o quinto argumento que provaria a existência de Deus, segundo Tomás de Aquino. Por fim, saindo um pouco do Tomás de Aquino, eu coloquei essa imagem para fazer uma menção de um livro excelente, que é um livro chamado A Divina Comédia. Na verdade, são 3 livros, 3 poemas escritos por Dante Alighieri, no final desse período aqui, chamado, né, de escolástica, basicamente no final da Idade Média. E ele é uma história fictícia, na qual ele está vagando pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, procurando pela alma de Beatriz, que seria uma garota que ele conheceu e que ele nutria até uma certa paixão por ela, e ele faz toda essa viagem atrás da alma dela, e ele vai passando, né, por esses mundos que vão do inferno até o céu. Esse livro é muito interessante porque ele consegue resgatar muito do espírito medieval, muito das crenças medievais, e muitos elementos até filosóficos da Idade Média. Então vários personagens filosóficos aparecem nesse poema, né? Ele é um texto muito interessante, então se algum dia tiver oportunidade, leia, que vale muito a pena. Então é isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima.